Olá, meu nome é Rita de Cássia Cavalcante, eu sou advogada, mediadora de conflitos e quero trazer para você hoje a visão do direito dentro da psicologia jurídica interventiva. No primeiro momento, eu quero situar o período da pós-modernidade e os reflexos dele no direito. No segundo momento, falar da possibilidade de atuação do advogado, não somente através do meio adversarial, mas também do meio de pacificação social. E por último, a efetividade da psicologia jurídica como um meio de resolução de conflitos. Os historiadores, os filósofos, eles tratam o período da pós-modernidade a partir do século XX, em que o período anterior eles chamam de modernidade. E as características da modernidade eram as formas de fazer ciência, a forma de estudar os saberes, de olhar o mundo, elas eram lineares, cartesianas, objetivas. As verdades eram universais. E não existia a possibilidade de subjetividade. O futuro ele era previsível. Com a pós-modernidade, a globalização, as tecnologias, a internet, as novas formas de comunicação, o vencer as barreiras físicas através da comunicação, nos permite pensar os saberes e o mundo de forma diferente. O mundo agora começa a ser visto as verdades não mais como universais, mas as verdades como construídas, locais. O futuro passa a não ser mais previsível e isso se tornou muito claro, né? Agora, com a gente passando por esse período de pandemia. Nós vivemos um momento de caos, de instabilidade e isso é as características que a pós-modernidade nos traz. E dentro dessas características da pós-modernidade, o direito também passa por transformações. O direito também é transformado junto com esses questionamentos de saberes, de fazer ciência. Então, nós passamos por vários processos com o direito, no sentido de que antes a lei, a doutrina, a jurisprudência era suficiente, né? Um bom advogado era aquele advogado que tinha condições de comprar muitos livros. E hoje isso mudou, né? As informações estão na palma da nossa mão na internet. O nosso cliente já chega, né, contando que ele fez uma pesquisa e ele já sabe o que ele tem direito, o que ele não tem direito, o artigo do código da demanda que ele quer. Então, isso também faz diferença, né? O direito também vai passando por essas transformações. E hoje a gente tem aí na internet disponível milhares de modelos de contratos, de petições, e o que torna, por um lado, mais fácil, mas por outro lado, muito competitivo, e a gente precisa agora ter um diferencial, né? E os reflexos, eles também vêm nas modificações da lei. Num passado não muito distante, a gente teve aqui no Brasil, na área de família, o Código Civil de 2002, né? O novo Código Civil de 2002, que trouxe institutos importantes como o reconhecimento da união estável, algumas modificações ou alterações no casamento, no divórcio, na partilha de bens, na sucessão. Então, é claro, né, esse reflexo. E também tem a lei dos juizados, que traz já essa nova maneira, né, de olhar o direito nas pequenas causas. E em 2010, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, um órgão regulador do Poder Judiciário, também traz, né, uma política pública de meios de resolução de conflitos para o judiciário com o intuito de desafogá-lo,
né? Não é novidade para ninguém que o nosso judiciário ele está abarrotado. E o próprio Conselho Nacional de Justiça trouxe na Justiça em Números que o Brasil tem milhares de processos. E um tempo de duração desses processos são de 6 a 8 anos para uma decisão, para uma sentença. E isso é muito penoso, tanto para nós advogados como para os nossos clientes que esperam uma resposta do Poder Judiciário, que esperam uma resolução do Poder Judiciário. E quem é que nunca teve um cliente ou um parente, ou você mesmo que tem uma demanda na justiça e que você liga para o seu advogado, que você manda mensagem para o seu advogado perguntando pelo processo, né? Então a gente sempre recebe. E aí, doutora, você tem notícias? E muitas vezes o cliente acha que essa demora é nossa, né? Que não trazer uma resposta rápida depende de nós, advogados. Isso não é verdade, né? A gente tem aí todo um procedimento dentro do Poder Judiciário que traz essa demora. Então, é nesse sentido de pensar, né, o direito agora, essa crise que nós vivemos das demandas e também a forma de ver o mundo, de pensar o conflito, também é modificado. E aí a gente passa, né, por essa transformação de pensar como que nós vamos nos destacar, como que a gente vai levar a nossa profissão adiante dentro desse cenário. Então, dentro desse cenário em que o Poder Judiciário nos traz a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça em 2010, a Lei de Mediação, a 13.140, em 2015, o novo Código de Processo Civil, em 2015, eles convalidam esses métodos de resolução de conflitos, mais especificamente a mediação e a conciliação. E aí abre para nós, advogados, a oportunidade de ampliar o nosso leque de possibilidades de atuação. Agora nós podemos atuar não somente como advogados no litígio do modo adversarial, né? Adversarial porque essa palavra é de origem do inglês e significa controvérsia, né? Então todas as vezes que o nosso cliente tem uma controvérsia e que a gente aciona o Poder Judiciário para resolver, esse é um método adversarial. Então, agora surge a possibilidade da gente também trabalhar dentro do método da pacificação social, né? Em que nós podemos ser mediadores de conflitos ou advogados que dá assessoria jurídica para clientes que estão em processo de mediação de conflitos. Então, né, agora eu trago você para pensar na prática como que é que isso funciona. Você deve estar me perguntando, tá, muito bonito, mas e aí? Como é que se dá, né, essa nova forma de atuação? Tudo que é novo causa estranheza, causa receio. Você pode estar pensando, isso é muito bonito, mas eu vou perder cliente, eu vou perder espaço de trabalho. E eu posso te garantir que não, é o oposto. O que fica para trás é somente uma forma que nós aprendemos na faculdade, na universidade, de advogar através do litígio, através do modo adversarial. Então, essa forma antiga, né, ela continua porque ela é necessária. O Poder Judiciário é necessário. Então, muitas vezes, nós vamos fazer um mapeamento do conflito desse cliente e a gente vai entender que nós precisamos do Poder Judiciário. Mas, muitas vezes, a gente vai poder ter essa opção de levar o cliente para a esfera da resolução através do extrajudicial, em que eu te mostro agora as vantagens desse método e na prática como é advogar do modo adversarial e como é advogar utilizando o modo da pacificação social.
O que eu quero trazer para você é que você consiga abrir sua mente para essas novas possibilidades. Porque como eu disse anteriormente, tudo que é novo causa desconforto. E muitos advogados ainda não acreditam nesses institutos e sentem desconfortáveis em trabalhar dessa maneira, em colocando o protagonismo não só mais do advogado, mas também das partes, trabalhando em equipe, com psicólogos. Então, é tudo novo. Nós estamos falando aí de um instituto que foi consolidado em 5 anos. Agora, o que eu te chamo a atenção é que se você perceber isso nesse momento e resolver a estudar, a desenvolver as técnicas, a nos acompanhar durante essas aulas que a gente está trazendo, você pode, daqui a algum tempo, sair na frente, né? Hoje você sai na frente com esse pensamento e daqui a alguns anos, quando todo mundo estiver fazendo, você já tem experiência, você já fez, porque o cliente, quando ele chega no nosso escritório, na maioria das vezes, ele não fala para nós que ele quer um processo judicial. Ele fala para nós que ele quer o problema dele resolvido. Então, cabe a nós, o que eu disse, fazer esse mapeamento e não só disponibilizar para o cliente essa forma adversarial do litígio, de bater na porta do judiciário para resolver, mas também oferecer essa possibilidade de uma nova forma de atuação, uma nova forma de olhar para o conflito. Quando eu utilizo os termos adversarial e pacificação social, eu quero te chamar a atenção para o adversarial, como eu já expliquei o porquê, para o nosso modo de atuação utilizando a resolução de conflitos dentro do judiciário. E a pacificação social, quando nós utilizamos a comunicação, o diálogo, a forma pacífica para a resolução dos conflitos. E dentro desse cenário, eu trago 5 distinções importantes para pensarmos como que nós atuamos no modo adversarial e como nós atuamos no modo de pacificação social. No modo adversarial, o nosso cliente chega com a demanda e nós procuramos, um culpado. Alguém vai ganhar a causa e o outro vai perder. No modo de pacificação, nós buscamos conjuntamente descobrir quais são os verdadeiros interesses, necessidades, questões que levaram esse conflito e não quem é culpado, mas a forma a melhor maneira para resolvê-lo. Do modo adversarial, o segundo item que eu chamo a atenção é sobre a comunicação. Ela é feita de maneira aberta, em que os fatos são ligados à norma legal e no qual nós fazemos um pedido e tiramos conclusões, em que a forma de escrita, a forma de colocar isso é particular de cada advogado e a gente sabe que o papel aceita tudo. E a forma que ele vai ser interpretado é ainda uma outra etapa. No modo de pacificação social, a comunicação ela é dialogada, Quando nós falamos de um processo de mediação, o mediador ele tem a função de facilitar o diálogo entre as partes. Existe a possibilidade de escuta do outro. E a professora Lili Spadoni já trouxe isso e ela estuda as questões de injustiça e de justiça e já tem comprovado em que as pessoas saem mais satisfeitas e com sentimento de justiça quando elas são ouvidas no processo. Então, muitas vezes, dá a chance para o outro falar
e alguém escutar é muito mais importante do que uma decisão judicial. O terceiro ponto que eu chamo a atenção é, no modo adversarial, a questão dos custos. Não há previsibilidade do valor de uma demanda, né? O que a gente chama de custos diretos e indiretos, honorários, custas processuais, honorários de sucumbência que pode vir a acontecer, né? Nos meios de pacificação social, nós estamos falando de custos previsíveis, né? É colocado ali quanto vai custar para a tentativa de resolução do conflito do cliente. O quarto ponto que eu chamo a atenção é em relação ao tempo, né? Eu já trouxe essa questão. Do modo adversarial, o tempo é ditado pelo Poder Judiciário. Os prazos legais, as datas de audiência. E nesse modo de pacificação, o tempo é ditado pelos clientes, é ditado por nós, advogados, que temos o controle da situação. E o quinto elemento que eu trago é a questão da confidencialidade, em que os atos processuais no meio adversarial, eles são públicos. Enquanto no meio de pacificação social, nós preservamos pelo sigilo, pelas informações ali serem trazidas de maneira segura, para que as partes possam estar confortáveis diante daquela tentativa de resolução de conflitos. Então, essas 5 diferenças nos permite abrir, né, os nossos horizontes e ver essa possibilidade de trabalhar o conflito, de trabalhar as controvérsias que chegam para nós advogados de maneira diferente. E aí eu faço uma observação que o direito aqui, com essas possibilidades, ele deixa de ser um direito somente legislado e ele passa a ser um direito também humanizado. E o que é esse direito humanizado? É nós pensarmos que estamos lidando com seres humanos, que os nossos clientes, que as partes envolvidas no conflito são seres humanos e não mais somente sujeitos de direito. E isso faz muita diferença para que possamos pensar em utilizar uma equipe multidisciplinar. Principalmente nos casos de família, quando os clientes chegam para nós, eles chegam com um turbilhão de sentimentos, das quais nem eles mesmos conseguem descrever. Raiva, rancor, tristeza, né, são os mais comuns. Medo, principalmente as mulheres, né, elas, ou então aquele sentimento de não pertencimento. Então, tudo isso faz com que nós olhamos para o conflito e falamos: opa, eu vou exercer o meu papel de advogado aqui com responsabilidade. A minha função, as minhas ferramentas de trabalho, mesmo dentro desse direito humanizado, é a lei, é a doutrina, é a jurisprudência. Enquanto as ferramentas de trabalho do psicólogo é o conflito, é o ser humano, é o comportamento. Então, a gente utiliza do enfoque nas necessidades do cliente. E isso faz com que ele passe por esse processo de maneira confortável, em que cada etapa é explicada para ele, e que existe segurança jurídica, mas também existe segurança emocional. E o que a gente fala é de trazer, de resolver conflito dentro de um cenário para trazer boas soluções
em tempos que são muito difíceis para os nossos clientes e que a maioria não consegue pensar, raciocinar. E aí, voltando naquela questão do paradigma da pós-modernidade, aqui a gente vê também que o sentir ele é muito mais importante do que o pensar. O sentir manda muito mais nas nossas ações do que o pensar. E isso eu não estou falando do nada, de lugar nenhum. Existem várias pesquisas na neurociência que traz essas comprovações. Então, que uma pessoa que ela não está ali conscientemente, né, pensando nas possibilidades, nas alternativas, no que será melhor para ela, para construir um futuro possível, devido aos sentimentos, às questões, tudo ali envolvido, é muito difícil para nós, advogados, tratarmos essas duas faces da moeda. Então, quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, quando a gente tem o apoio do psicólogo, isso se torna muito mais fácil. Então, a psicologia jurídica interventiva, ela tem essa função de olhar o conflito, de humanizar esse conflito, essas questões, intervir nele para que o trabalho do advogado seja feito de maneira consciente, responsável. E aí eu falo que está aqui a grande sacada, a cereja do bolo de quem trabalha com a pacificação social, com os métodos de solução de conflitos, que é essa ética do operador do direito como agente de transformação e de segurança para o cliente. Porque não é nosso papel, né, muitas vezes, nós não temos ferramentas para a escuta desse cliente de maneira correta, para desvendar o que realmente levou esse cliente a esse conflito. E eu tenho um exemplo muito interessante, né, que passou por mim, passou por nós na equipe multidisciplinar, que a gente trabalha junto, utilizando das técnicas desenvolvidas pela professora Lila Spadoni dentro da psicologia jurídica interventiva, em que uma pessoa chegou muito arrasada, né, com um procedimento que ela tinha feito estético. E ela falava que estava horrível, que não estava legal. E quando eu e a professora Lila vimos as fotos, estava ótimo. E então eu falei para ela, olha, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, eu vou te encaminhar para psicóloga, porque juridicamente eu não consigo perceber, né, tamanho desse estrago que você está querendo reparo. E aí, quando ela chegou, né, para a professora Lila, o que aconteceu? A professora Lila descobriu que a insatisfação do procedimento estético, ela não tinha nada a ver com o pedido de indenização para o médico. Ela tinha outras questões, outras demandas emocionais, mas que ela não sabia denominar e ela queria botar a culpa em alguém. Esse alguém tinha que ser o médico que ia indenizá-la. E sabe o que ia acontecer? Eu ia entrar com uma demanda judicial, ia demorar anos, essa pessoa ia ficar numa angústia enorme esperando essa justiça. Essa justiça muito provavelmente que ela não ia chegar, ou se ela chegasse, ela não ia satisfazer essa cliente. Então, o que eu trago hoje para vocês é essa possibilidade
né, de trabalhar na equipe multidisciplinar e com verdade, né, com essa verdade que a pós-modernidade nos permite construída, com ética. E aí você me pergunta, mas você perdeu o cliente? Não, não perdi. Pelo contrário, já ganhei mais alguns que ela indicou. Por quê? Porque isso traz confiança, né? Isso traz bem-estar. Então, pensa com carinho nessa possibilidade de aumentar o seu leque de atuação, de trabalhar com psicólogo, de estudar a psicologia jurídica interventiva, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por último, eu gostaria de deixar as palavras do filósofo Bakhtin e te fazer uma pergunta. Como essa frase te impacta quando você pensa na sua atividade profissional? Te espero ver em breve. Um abraço e até mais. Não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e que somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.